tudo bem? Sou a professora Carol e a nossa aula de hoje é sobre organização celular. Quando a gente trabalha com ser vivo, eu tenho duas classificações de todos os organismos que existem no nosso planeta. Eu posso chamá-los de celulares e eu vou considerar como seres celulares aqueles que desempenham as 4 funções básicas de um organismo, que é nutrição, eliminação de resíduos, respiração e reprodução. E eu preciso também que esse organismo ele apresente o que a gente chama de componentes mínimos da célula, que é a membrana plasmática, um citoplasma, o material genético e o ribossomos. Hoje, entende-se como célula a unidade morfofisiológica de todos os seres vivos. Mas o que é uma unidade morfofisiológica? Quando eu falo de morfologia, eu estou falando com relação à forma que esse organismo ele tem. Quando eu falo de fisiologia, significa que ele tem que ser capaz de desempenhar todas as funções básicas ou todas as funções vitais para o organismo sobreviver. Quando ele não obedece a todas essas classificações, a gente chama esse organismo de acelular, que é o que acontece no caso dos vírus. E quando a gente trabalha com os vírus, existe uma grande discussão entre todos os biólogos. Alguns consideram os vírus como sendo acelulares, por eles não apresentarem metabolismo próprio e, portanto, eles precisam de um organismo para utilizar toda a maquinaria de reprodução e, por esse motivo, a gente classifica os vírus como parasitas intracelulares obrigatórios e a falta de organização celular. Ele não tem uma membrana plasmática, o material genético é ou DNA ou RNA, mas ainda assim existe um grupo de biólogos que consideram os vírus como sendo ser vivo, pois, por mais que eles não se reproduzam sozinhos, eles conseguem se reproduzir. E por mais que eles tenham somente um dos nossos ácidos nucleicos, eles possuem material genético. Mas hoje a gente não vai focar em vírus, a aula é para falar sobre níveis de organização. Antigamente acreditava-se, quando surgiu o microscópio, a gente acreditava que na verdade a célula ela era a unidade estrutural. Hoje, com o avanço da tecnologia, depois do surgimento do microscópio eletrônico, a gente sabe que na verdade a célula ela não é a unidade. Existem níveis de organização e aí quando a gente trabalha com o organismo em si, eu chamo de níveis abaixo de organismo e o nosso organismo ele começa a se formar lá com os átomos. Quando a gente fala de matéria orgânica, os átomos principais que compõem a matéria viva são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O conjunto de átomos, ele vai dar origem às moléculas do nosso organismo. Então eu tenho, por exemplo, carboidratos, eu tenho proteínas, eu tenho os ácidos nucleicos e o conjunto de moléculas forma a organela. Organela significa um órgão primitivo ou um órgão inicial, um órgão pequeno, porém que desempenha todas as funções. Trabalhando com a célula, a gente tem, por exemplo, a mitocôndria, que é responsável pela respiração celular, eu tenho o lisossomo, que é responsável pela digestão celular, mas as funções específicas de cada organela a gente vê na próxima aula. O conjunto de organelas, aí sim dá origem à célula. Quando a gente trabalha com a célula, um organismo ele pode, uma única célula, desempenhar todas as funções e ser considerado, portanto, como unicelular, como acontece com as bactérias, protozoários, algumas algas e alguns fungos, como as leveduras, ou quando eu tenho uma associação de bilhares de células formando um organismo, eu posso chamá-lo de multicelular ou de pluricelular. O conjunto de células especializadas numa mesma função formam, portanto, o que a gente considera como tecido. Por exemplo, as células epiteliais, elas dão origem ao nosso tecido epitelial. São células que possuem a mesma função, revestimento e proteção. E aí o conjunto de diversos tecidos formam, portanto, o que a gente chama de órgão. De novo, a pele é o maior órgão do nosso corpo e ela é considerada como um órgão porque eu tenho a epiderme, formada por tecido epitelial, e a derme, formada por tecido conjuntivo. Portanto, conjunto de tecidos diferentes formam o que a gente chama de órgão. O conjunto de órgãos também especializados na mesma função vão formar o que a gente chama de sistema. Quando eu trabalho com o corpo humano, nós temos o sistema nervoso, o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema endócrino, excretor, ou seja,
Por exemplo, o sistema digestório. Eu tenho boca, esôfago, estômago, intestino, o conjunto de todos os órgãos que desempenham a mesma função, a gente vai considerar como sendo um sistema. E o conjunto de todos os sistemas forma aquilo que a gente considera como sendo um organismo. Então, o nosso organismo ele é formado por uma associação de vários sistemas que trabalham em conjunto e aí vai desenvolver então todas as funções vitais básicas para a nossa sobrevivência. Quando a gente fala então dos componentes mínimos da célula, para eu considerar um organismo como sendo celular, além das 4 funções que a gente já viu, ele precisa ter no mínimo, eu digo componentes mínimos, porque significa que o organismo ele pode ter outros componentes além desses. Mas para eu considerá-lo como celular, esses componentes eles precisam aparecer. Primeiro, a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é, fazendo uma analogia com, de repente, a cidade ou um condomínio, ela é como se fosse um muro de um condomínio. A membrana plasmática, ela vai separar tudo que está dentro do que está fora da célula. Além disso, ela possui o que a gente chama de permeabilidade seletiva, ou seja, é ela quem vai controlar a entrada e saída de substâncias do interior da nossa célula. Não é tudo que entra à vontade, não é tudo que sai à vontade. Quem faz esse controle e delimita o meu meio intracelular é a minha membrana plasmática. Segundo, nós precisamos do citoplasma. O citoplasma é um material de preenchimento composto principalmente por água e proteínas e ele vai estar completamente relacionado às minhas reações metabólicas. Por mais que ele seja um material de preenchimento, entende-se como reação metabólica todas as reações químicas que ocorrem no interior de uma célula e que vão fazer com que essa célula ela sobreviva. Essas reações elas vão acontecer exatamente no citoplasma, por isso que ele tem essa grande quantidade de água. Terceiro, material genético. Quando eu falo de material genético, a gente vai falar do DNA. O DNA é o meu material genético hereditário, então ele é responsável por eu herdar todas as características do meu pai e da minha mãe, e isso acontece entre os parentais e descendentes de qualquer tipo de organismo, além de controlar tudo o que acontece no interior da minha célula. Ele é como se fosse o chefão da minha célula. É a partir dele que eu tenho a formação de todas as outras organelas, formação de proteínas, toda a minha atividade metabólica. Ele é quem manda dentro da célula e outras organelas é que vão desempenhar, mas ele controla toda a minha atividade celular. E por último, os ribossomos. Os ribossomos são organelas não membranosas que serão responsáveis pela síntese proteica. Lembra que a gente falou de vírus? Que o vírus ele não tem metabolismo próprio? Ele não tem metabolismo próprio exatamente porque ele não tem ribossomos. Se ele não tem ribossomos, ele não sintetiza proteína. E a proteína é o componente orgânico mais abundante no interior do nosso corpo. Então ele precisa parasitar uma outra célula, seja bactéria, seja uma célula vegetal, uma célula animal, uma célula de fungo ou um protozoário, mas ele precisa do ribossomo dessa célula hospedeira para que ele consiga desenvolver ou replicar o seu material genético para dar origem a novos descendentes. Quando a gente fala da classificação celular, agora trabalhando só com organismos que a gente considera como sendo celulares, eu posso classificar, primeiro, de acordo com o tipo de nutrição. A minha célula ela pode ser considerada uma célula autótrofa, e autótrofa são todos aqueles organismos que são capazes de sintetizar matéria orgânica, e essa será utilizada para obtenção de energia, por exemplo, os vegetais, as algas e as cianobactérias, ou a minha célula ela vai ser classificada como heterótrofa ou heterotrófica. Quem é a minha célula heterotrófica? É aquela que não sintetiza a matéria orgânica, portanto, através da nutrição, ela vai obter a matéria orgânica para a produção de energia. Nós somos organismos heterótrofos, então todos os animais, a grande maioria das bactérias é heterotrófica, os fungos eles são heterotróficos, ou seja, não produzem matéria orgânica. Segundo tipo de classificação, de acordo com o número de células que compõem um organismo, como a gente já falou, ou a minha célula, o meu organismo, ele vai ser classificado como unicelular, ou o meu organismo ele vai ser classificado como multi ou pluricelular. E terceiro, a minha classificação ela vai acontecer de acordo com a organização celular. Se eu tiver a presença de um envoltório nuclear armazenando meu material genético, eu classifico essa minha célula como célula eucariótica. Se o meu material genético ficar disperso no interior da minha célula,
sem a presença de um envoltório nuclear e sem a presença do que a gente chama de organelas membranosas, eu considero esse organismo como sendo um procarionte. E é exatamente disso que a gente vai falar agora. Quando a gente fala de célula procariótica, a minha célula procariótica ela tem os 4 componentes mínimos da célula, ela não tem a presença de um envoltório nuclear, que também é chamado de carioteca, mas hoje em dia a gente também encontra como envelope nuclear, então eu tenho a ausência da minha membrana nuclear e assim eu tenho a ausência das organelas membranosas. Acredita-se que o primeiro organismo a surgir no planeta Terra, ele tenha sido um procarionte, exatamente porque são organismos menos complexos, não são tão estruturados e essa estruturação ou surgimento de características mais complexas, ela surge com a evolução de uma célula procariótica. A minha célula procariótica, então ela é formada pela minha membrana plasmática, lembra dos componentes mínimos da célula, eu tenho a presença dos ribossomos, tenho um material de preenchimento que eu vou chamar de citoplasma e eu tenho a presença de um material genético. Primeira diferença entre célula procariótica e eucariótica. O material genético da minha célula procariótica ele é circular, enquanto a minha célula eucariótica ele possui extremidades livres. Eu costumo comparar com um barbante. Pega um barbante, dá um nozinho e enovela. O DNA da bactéria ele é exatamente assim. Se a gente conseguisse esticar esse DNA bacteriano, ele não apresentaria extremidades livres. É um DNA circular. O DNA das células eucarióticas, que é o que acontece com o nosso corpo, se a gente conseguisse esticar, eu teria um barbante, uma linha de barbante esticada com as minhas 2 extremidades livres. Então é a primeira diferença. A minha bactéria ela apresenta um DNA circular. Além desse DNA circular formado por um único cromossomo, eu tenho fragmentos de DNA circulares também encontrados fora do meu cromossomo, ou seja, são fragmentos de DNA extracromossomal, que eu vou chamar de plasmídio, e que hoje em dia é extremamente importante para a biotecnologia, porque ele vai servir para a gente fazer clones em laboratório, mas para a bactéria ele é extremamente importante porque ele contém genes de resistência a substâncias tóxicas. O que é uma substância tóxica para uma bactéria? Um antibiótico. Então eu posso dizer que o plasmídio no interior da bactéria, ele contém genes de resistência a antibiótico. E isso é uma característica que leva à sobrevivência de uma bactéria em um meio. Isso acaba sendo um fator adaptativo vantajoso, isso confere uma vantagem para esse tipo de bactéria. Quando a gente fala de biotecnologia, eu consigo usar o plasmídio para, por exemplo, produzir a insulina humana, para os diabéticos conseguirem utilizarem, porque é com o plasmídio que eu vou formar o que a gente chama de DNA recombinante. Mas em outra aula a gente entra em relação a isso. Além do meu plasmídio, eu tenho a presença de uma parede celular. A parede celular ela vai ser responsável por conferir uma resistência e uma proteção a essa minha bactéria. Quando a gente fala de parede celular, eu tenho 3 organismos que podem apresentar parede celular: bactérias, células vegetais e fungos. Qual é a diferença entre essas 3 paredes celulares? A composição química de cada uma. Quando a gente fala de parede celular de bactérias ou de células procarióticas, a minha parede celular aqui ela é formada por peptídeo glicano. O que é um peptídeo glicano? Peptídeo, eu lembro de proteína. Glicano me lembra glicose, e aí a glicose acaba sendo um carboidrato, portanto a parede celular de bactéria ela é formada por proteínas e carboidratos, enquanto a parede celular de célula vegetal é formada por celulose e a parede celular dos fungos é formada por quitina. Então a diferença está nessa composição química. E além de tudo isso, eu tenho meu citoplasma. O citoplasma é um material de preenchimento composto por água e proteínas e é onde vai ocorrer a grande maioria das minhas reações metabólicas. Quando a gente fala das células procarióticas, eu tenho como exemplo as bactérias, alguns organismos que a gente chama de arqueias. Arqueias, na verdade, antigamente eram conhecidas como arqueobactérias, hoje elas são classificadas como arqueias, que são organismos extremófilos capazes de sobreviver em condições extremas.
seja pH, seja temperatura. Então uma bactéria que consegue sobreviver na beira de um vulcão, ela é uma extremófila, ela não é uma bactéria, hoje ela é classificada como arqueia. E aí a gente tem também as cianobactérias, antigamente conhecidas como algas azuis, que são responsáveis pela fotossíntese no ambiente aquático. Analisando toda a estrutura da minha célula procariótica, então, eu tenho um organismo muito simples quando a gente compara, por exemplo, com uma célula eucariótica. Mas a célula eucariótica a gente vai ver numa próxima aula. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até mais, pessoal!